Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Agora a Interpol entra em ação e os Estados Unidos, eles reagem ao ministro Alexandre de Moraes, que eu trago essa informação. O desespero, o medo toma conta de um poder judiciário. Cúmplices de Moraes estão verdadeiramente desesperados após uma carta que foi endereçada ao presidente Donald Trump. E a Interpol e o Departamento de Estado dos Estados Unidos desmoralizam o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ao fazer aí algo inusitado que deixou o ministro Alexandre de Moraes de cabelo em pé. Pessoal, agora eu vou trazer aqui para vocês essa notícia impressionante e somente eu peço que você nos ajude deixando o like, compartilhando ao máximo que você puder este vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Parlamentares norte-americanos querem ampliar as sanções em discussão contra o ministro Alexandre de Moraes, para concluir outros envolvidos, para incluir outros envolvidos em suas decisões, como, por exemplo, o Fábio Shor, o Luiz Roberto Barroso. Em uma carta enviada ao presidente Donald Trump, os deputados Maria Elvira Salazar e Rishi defenderam a aplicação de punições mais abrangentes, incluindo restrições de visto e sanções econômicas e a autoridades brasileiras, incluindo aí o ministro Alexandre de Moraes. Nós vimos que o desembargador que faz um apelo às mulheres, incomodado com as denúncias do jornalista, Moraes abriu múltiplas investigações contra Alan dos Santos. Tanto é que agora, pessoal, um desembargador, eu vou trazer aqui já isso para vocês, que desmoraliza Alexandre de Moraes. Vamos falar aqui sobre a Interpol. O que está acontecendo? A Interpol e o Departamento do Estado dos Estados Unidos desmoralizaram o ministro Alexandre de Moraes do STF, ao rejeitar as acusações contra o jornalista Alan dos Santos. As supostas evidências apresentadas pelo magistrado foram consideradas fracas e insuficientes, resultando na exclusão do nome do comunicador da lista de foragidos internacionais. Diante desse fiasco, o pedido da extradição não foi atendido e todos os registros do jornalista na Interpol foram simplesmente apagados. Segundo a própria entidade, até o momento não houve a publicação da notificação vermelha em desfavor de Alan dos Santos, pois seria necessário que fossem prestados maiores esclarecimentos sobre o crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, a base das acusações desmoronou. O Departamento do Estado dos Estados Unidos também reforçou a humilhação de Moraes ao afirmar que só atenderia ao pedido de extradição em parte dos delitos caso houvesse esclarecimentos sólidos sobre as acusações e organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em outras palavras, o governo americano não comprou a narrativa do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, o Congresso dos Estados Unidos e a Casa Branca avaliam sanções que podem atingir em cheio o ministro do STF, que atua na primeira turma, na primeira turma de juízes auxiliares. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também pode ser aí um dos alvos de sanções, e até delegados da Polícia Federal, como Fábio Shor. A decisão final caberá ao Departamento dos Estados Unidos, que definirá os nomes e o prazo para a aplicação das medidas. A Lei Magnitsky, instrumento legal sugerido na carta, permite aos Estados Unidos punir indivíduos acusados de violações de direitos humanos. Lembrando aqui que o ministro Alexandre de Moraes, ele tem lá nos Estados Unidos
uma ação contra ele, pelas decisões contra a Rumble e contra a mídia social, a rede social de Donald Trump. Tanto é que agora o desembargador ele desmoraliza o ministro Alexandre de Moraes e os outros colegas. Inclusive, ele faz um apoio às mulheres e não poupa palavras contra o magistrado, que é o relator dos atos do dia 8 de janeiro. Entre as piores pessoas do mundo, diz ele, as críticas contra Alexandre são cada vez mais contundentes. E ela avança, não fica somente aqui no Brasil, não. Ela vai além, ela rompe fronteiras, ela vai até os Estados Unidos e assim entre outros países. O desembargador aposentado e advogado Sebastião Coelho, que representa o ex-assessor especial para assuntos internacionais da presidência durante o governo de Jair Bolsonaro, o Felipe Martins, que foi injustiçado, ficou preso 6 meses, e eles vão ter que pagar a ele este tempo e pelo danos morais, psicológicos, etc. Afirmou que Alexandre de Moraes ficará entre as piores pessoas do mundo na história. O caminho, ele já está caminhando para isso. O ex-desembargador criticou o voto do ministro do STF para condenar a 14 anos de prisão a cabeleireira, a Débora Rodrigues, que escreveu Perdeu Mané com batom na estátua da Justiça durante o 8 de janeiro. Coelho discordou do entendimento de Moraes de que Débora teria vandalizado a escultura. A frase escrita por Débora foi lavada no dia seguinte e saiu completamente. Não ficou nenhuma marca. Mas para o senhor ministro Alexandre de Moraes, dizendo o ex-desembargador Coelho, este foi um crime muito grave, porque, segundo ele, aquilo é o símbolo máximo do poder judiciário. Agora, o magistrado que pertence a esse tal poder judiciário dizer essa frase, perdeu Mané, para um cidadão comum, isto pode, né? Isso não está violando o símbolo máximo do poder judiciário. No vídeo, o ex-desembargador segura um batom. Assim, em determinado momento, faz um apelo às mulheres. Queria conclamar todas as mulheres brasileiras para que usem os seus batons e suas redes sociais para escrever a frase Perdeu Mané, para dizer que nós estamos solidários a Débora e sua família. Pessoal, eu não preciso aqui usar o batom, pegar ali um batom e usar. Eu estou com o batom em meus lábios. E mostrando que isso é apenas algo que faz parte da beleza de uma mulher. Eles deveriam se sentir honrados, pois algo que faz parte da beleza de todas as mulheres, né? Vamos dizer, da maioria das mulheres no Brasil, no mundo, ela fez parte de uma estátua. Agora, a frase saiu da boca de um dos supremos ministros. Isto daí é vergonhoso. Isto daí é criminoso, vamos dizer assim. Né? Supostamente, vamos dizer que o ministro ele escolheu um lado. Ele escolheu um lado. Agora, escrever em batom, você responda para mim. É um crime? Ah, mas ousou a escrever numa estátua do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem. Mas isso é fato para que uma mulher pegue 14 anos de prisão? Pessoas que tiram vidas pegam 15 anos de prisão e podem ser até mesmo absolvidas, dependendo da defesa. É um absurdo total, pessoal. É um absurdo total. Mas absurdo total é aqui, ó, que eu trago para vocês, um jornalista do The Intercept Brasil, que tem aí, que inclusive é um claro indício de perseguição coordenada pelo governo atual contra opositores.
O brasileiro Josué Gomes de Macedo, que deixou o Brasil após ser condenado no contexto do 8 de janeiro, expôs a abordagem invasiva do repórter Paulo Motorim, do site The Intercept Brasil. Em um relato chocante, Josiel revelou que teve sua vida destruída por perseguição política, perdeu seus negócios e foi forçado ao exílio. Durante um dia normal de trabalho, Motorim se aproximou disfarçado de turista e começou a fazer perguntas suspeitas. Percebendo a intenção maliciosa, Josiel solicitou o contato do jornalista, que teria fornecido o número de Gabriel Gatas Guerra, um funcionário da Presidência da República do Brasil, ou seja, um claro indício de perseguição coordenada pelo governo atual contra opositores. O repórter, em tom agressivo, chegou a insultar Josiel e seus amigos, chamando-os de bandidos, foragidos e golpistas, etc. O exilado afirmou que a exposição de sua identidade nas matérias do The Intercept, que inclusive o Greenwald, não sei se hoje faz parte, mas fez, foi através desse The Intercept Brasil que a Lava Jato foi totalmente destruída com as mensagens vazadas do ex-juiz Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol. E o que fez esse jornalista resultou diretamente em sua demissão, a demissão de Josiel, e aprofundou sua situação de vulnerabilidade. Este caso evidencia como a esquerda instrumentaliza a mídia para perseguir quem pensa diferente, entretanto silenciar e destruir a vida de quem se opõe ao regime autoritário que se instalou no Brasil. O uso da imprensa como ferramenta de opressão escancara a guerra política que está em curso. Diante de tudo isso, fica a pergunta, respondam-me, até quando os brasileiros aceitarão essa escalada autoritária sem reagir? Até quando os senadores aceitarão essa escalada sem reagir em favor do povo brasileiro? Até quando parlamentares se calarão diante as arbitrariedades de um poder judiciário que deveria ser o guardião da Constituição, mas que a ignora? É inaceitável, pessoal. Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e Deus abençoe a todos vocês.